Hoje nós temos nosso companheiro Ayrton Dornelles, companheiro da doutrina espírita, que vem de Itapema. Só me esqueci o nome da sua casa, Ayrton. Luz do Amanhã. O Centro Espírita Luz do Amanhã de Itapema, onde ele é um trabalhador e também um estudioso da doutrina. E ele vem então nos falar sobre o tema omissão. É isso? Que Jesus te abençoe. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco. Quando Jesus esteve conosco, identificado que já era, que nós estávamos mais próximos à linha de saída do que da linha de chegada, e portanto estávamos mais próximos do estado em que fomos criados, que é o estado de sermos simples e ignorantes, Jesus resolveu lançar mão do recurso didático que as mães sabiamente lançam mão para educar as suas crianças. Ou seja, ele nos contava histórias, que nós, mais propriamente, chamamos de parábolas. Então, o Novo Testamento ele é feito da descrição pelos evangelistas de alguns textos que retratam esta vida que Jesus e os seus apóstolos tinham, e de algumas histórias que o Cristo nos trouxe para que nós pudéssemos interpretar os seus altos ensinamentos da forma que nós conseguíamos entender. Então, em todas essas palavras, nós precisamos ver o efeito alegórico que ele desejava criar em nossas mentes. E Lucas, aquele evangelista que era médico, que peregrinou ao lado do apóstolo Paulo, ambos não tendo conhecido Jesus, e que resolveu fazer um compêndio dessas histórias que o povo judeu contava sobre Jesus, no seu capítulo 16, nos conta uma das histórias ou das parábolas que Jesus nos deixou, que nós chamaremos aqui a parábola do rico e Lázaro. Então diz essa parábola que existiam duas pessoas que compõem a história, o rico e o Lázaro. E também aparecerá nessa história Abraão. Para que nós entendamos, Abraão é o patriarca de toda a família dos judeus. É uma figura, provavelmente aquele que representa o início desse povo, quando começa a se caracterizar pelo monoteísmo, ou seja, a crença no Deus único. E todas as histórias associadas a esse povo e a essa crença, essa certeza da existência de um só Deus, falam exatamente das promessas que esse Senhor fez para que esse povo, então, obedecendo e mantendo sempre a crença nesse Deus, alcançaria a terra prometida. Quando nós folheamos a obra Caminho da Luz, escrita por Emmanuel, e percebemos que na verdade esse povo é um deserdado de outro planeta que, semelhante ao nosso, passava a condição de mundo de regeneração, não há que se estranhar que o que eles esperavam de Deus é o regresso para uma terra prometida, ou seja, a terra da qual eles foram deserdados porque não tinham mais afinidade com os destinos que esse planeta tinha, que era de regeneração. Então precisaram eles estagiar em terras menos favoráveis, no caso o nosso planeta, que se engatinhava nos primeiros momentos de prova e expiação, para que ali fizessem, junto com o povo que aqui fazia suas primeiras encarnações, a sua evolução. E especificamente nessa história, conta-nos que o rico vestia finamente as melhores roupas, de linho, de seda, e comia abastadamente e vivia em regalos, ou seja, desfrutando os prazeres da vida. Enquanto isso, Lázaro, que era pobre e doente, cheio de feridas, ele se acomodava ao portão da residência desse rico e se contentava em comer aquilo que ele dispensava, ou seja, com o lixo que ele fazia das suas alimentações. Então Lázaro se alimentava daquilo. E diz a parábola, ele era tão cheio de chagas que os cachorros do rico vinham lamber as suas feridas. Ocorre que Lázaro desencarnou e Abraão veio
e buscou Lázaro para habitar com ele no seio dos anjos. Ocorreu que o rico também desencarnou, morreu. E esse foi levado, nas palavras do Cristo, para o Hades. O Hades, na verdade, é uma figura de linguagem de Jesus, porque o Hades era o mundo dos mortos na mitologia grega. A mitologia é o estudo dos mitos, ou seja, o estudo daquelas histórias que não são verdades. Mas nós sabemos que o povo grego, na sua cultura, é rico em mitologia. Então, para eles, as pessoas desencarnavam, pagavam o tributo, né, que era pago em dinheiro, para que eles então fossem ou não para o Hades. E ele diz então que esse rico foi para o Hades, ou seja, para a terra, onde lá ficavam os espíritos que não tiveram êxito na sua existência. Ocorre que esse rico, em determinado momento, olhou para cima, e quando ele olhou para cima, ele viu lá o Lázaro, ao lado de Abraão, desfrutando o reino dos céus, desfrutando o melhor que tinha na vida após a morte. E ele então pediu para Abraão que pudesse permitir que o Lázaro molhasse o dedo dele na água e viesse colocar na sua língua, porque ele sentia muita sede, né? A figura de linguagem que nós temos para a vida após a morte, quando a vida após a morte não é boa, é sempre o fogo, né? Então, o Hades também era uma terra muito quente, com muito fogo. Abraão lhe respondeu que não era possível, que o rico já tinha recebido o que era de bom na terra, enquanto Lázaro só tinha tido sofrimentos. E mais, mesmo que quisesse, quem estava do lado de lá não podia passar para o lado de cá. E quem estava do lado de cá não podia passar para o lado de lá. É novamente uma referência à mitologia grega, né? Dessa impossibilidade dos dois lados se visitarem. O rico então pensou nos irmãos, ele tinha 5 irmãos, e ele disse, então permita que Lázaro pelo menos vá estar com os meus irmãos, e noticia a eles o acontecido para que eles não venham para o mesmo lugar que eu aqui estou. No que Abraão respondeu que eles tinham Moisés, eles tinham os profetas, por que eles não ouviam Moisés e os profetas? Então o rico disse, mas se eles ouvirem isso da boca de um morto, certamente eles acreditarão. Então Abraão diz, mesmo que o morto ressuscitasse e viesse a estar com o povo, ainda assim eles não acreditariam. Nós queremos aqui olhar essa história não sob o ponto de vista somente da riqueza material, mas explorar algumas possibilidades que essa história também nos oferece, para que a gente possa contemplar. Esse rico da história, muitos de nós não nos identificamos com ele. Nós já imaginamos, nós somos pobres, não temos nada a ver com o rico, provavelmente nós somos Lázaro, né? Essa é a nossa tendência natural. Mas veja que o rico da história, ele também não era tão rico, né? Ele tinha uma boa vestimenta, comia bem, tinha uma casa própria, ele já era rico, né? O pobre dessa história não tinha nada, ele revirava o lixo, ele revirava os restos. Então muitas vezes nós nos consideramos e nos colocamos na posição de pobre, é a primeira possibilidade que nós temos que vencer para entender esse ensinamento do Cristo. Na verdade, nós temos que nos considerar ricos, porque a riqueza não é só a parte financeira, e também porque a parte financeira, muitas vezes, para nós, especialmente os brasileiros, ela não é tão rude como em alguns outros locais. Eu citava anteriormente, na outra exposição, uma propaganda que tem na televisão dos Médicos Sem Fronteira, que sempre me cala muito quando eu vejo aquela mensagem, aquela propaganda que eles fazem, né? Porque lá a gente vê realmente a miséria, né? Uma miséria que a gente tem mais dificuldade de ver no nosso país. Lá as pessoas morrem de fome e algumas morrem de sede, porque não tem água. Não tem água potável. Nós vivemos num país que tem a maior reserva de água potável do mundo. Por isso nós temos também uma agricultura muito farta. Então, independente da nossa condição financeira, nós até na rua apanhamos uma fruta, ninguém se importa e a gente come. Essa não é a situação de muitas pessoas que estão sobre aqui. Mais que isso, existe a riqueza em outros âmbitos, a riqueza de oportunidade, que esse país tem muitos, a riqueza do conhecimento, que no nosso país é tão acessível. Vamos falar da internet. Hoje, quem quiser se instruir, não precisa mais do que o seu celular e chegar próximo a uma internet hi-fi gratuita, que tem os montes.
Você vai hoje em algumas lojas, por exemplo, e você consegue acessar a internet através do seu celular e ter acesso ao conhecimento disponível hoje no mundo. Então, o estado de riqueza não significa que nós tenhamos muitos apartamentos em Balneário Camboriú, significa que nós tenhamos possibilidade de acesso a oportunidades como a instrução, o conhecimento. E mais que isso, a verdadeira riqueza é a riqueza interior que eu tenho, das qualidades que eu já desenvolvi, da minha compreensão, da minha paciência, da minha condição de convivência em grupo, da minha socialização, da minha fraternidade para com os outros. Isso é uma riqueza. E é essa riqueza que nós precisamos entender na história, nos colocando no lugar do rico que não oferece àqueles que estão à nossa porta. Então, muitas vezes nós temos a riqueza da paciência, mas a gente não exercita quando tem um faminto à nossa porta pedindo que nós sejamos pacientes. E não é agora um faminto do ponto de vista físico, mas é um faminto espiritual. Então, no nosso trabalho, muitas vezes nós que poderíamos ter a paciência com o irmão faminto, nós preferimos entrar na mesma zona de vibração e responder a ele da mesma forma que ele está se comunicando conosco, através muitas vezes da raiva, da desconcentração, através de uma atitude mais agressiva. Então, esse rico pode muito bem se aplicar à nossa pessoa quando nós também não estendemos nossas migalhas aos famintos que estão próximos de nós. E vejam que não é a riqueza por si só que é o pecado, porque nessa história de Jesus, nessa parábola, em nenhum momento Jesus, que estava contando a história e tentando dar as nuances que deveriam ficar na nossa mente, falou que o rico era ruim, ou que o rico era mau, ou que o rico fazia algum mal para Lázaro. Não há nenhuma menção a isso. Simplesmente mostra a figura de uma pessoa que tem condição de fazer e não faz. É isso que Jesus está querendo caracterizar. A omissão daquele que podia ter um dia se levantado da sua pujança, ter ido até o portão e ter feito alguma coisa por Lázaro. E não fez. Porque se nós imaginássemos que Jesus aqui estava condenando a riqueza, nós estaríamos em confronto com tudo que Jesus nos ensinou. Porque se nós temos e se Deus coloca no mundo a riqueza, é porque ela é boa, dependendo do uso que nós fizermos dela. É por isso que o Evangelho, no capítulo 16, quando fala de não pode servir a Deus e a Mamon, e Mamon na tradução é dinheiro, não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. É isso que o Evangelho está dizendo. Lá abriu-se um capítulo para falar da utilidade providencial da riqueza. E lá diz, para os grandes empreendimentos é necessário grandes somas de dinheiro, grande riqueza, porque senão o mundo não avançaria. Então não há nenhum problema em se ter condição, em se ter a riqueza. Nós falar da riqueza intelectual, não tem nenhum problema de alguém ser mestre, doutor, pós-graduado, ter várias faculdades. Mas isso tem que ter uma utilidade providencial, ou seja, uma utilidade que esteja alinhada com a providência divina. Porque tudo que nós temos é por concessão e misericórdia do Pai. E algumas coisas que nós achamos que temos, nós não temos. Então, quando uma pessoa diz, eu sou muito rico, você é? Então leva, depois que desencarnar. Acha alguma gaveta onde você vai enfiar isso para levar para o outro lado, não é seu. Não lhe pertence. Se você não pode levar, não lhe pertence. Deus lhe deu a concessão de dispor sobre aqueles bens que continuam de Deus, para que você dê uma utilidade. Então, ser rico não há problema nenhum, é uma prova. É difícil, porque você está mais tentado aos prazeres do egoísmo. A maioria das pessoas diz assim, nas suas orações, maioria não, algumas pessoas vão ser justas. Senhor, me ajuda, que eu ganhe na loteria esportiva, vou ajudar muita gente lá que vai lá na casa de Jesus. Depois que ganha, não passa mais nessa rua, passa na de lá para não lembrar a promessa que fez. Então a questão é essa, qual a utilidade que eu vou dar para isso? Todos nós aqui que amamos nossos entes amados, alguma vez nós pedimos que Deus providenciasse para nós algum recurso, para que a gente pudesse dar aos nossos entes amados um bem-estar, e nisso não há nada errado.
Errado é se a gente, depois de ter, não dá o bem-estar para os bens amados que... Né? Ou a gente dá e diz, eu estou te dando, mas lembra que é eu que estou te dando, não é você que está dando. Se uma família é beneficiada com a felicidade de ter recursos, é porque Deus quer beneficiar a família inteira, não se trata de um só. Um tem que ser o canal por onde esse dinheiro caminha para toda aquela família. Então, quando aqueles que representam o sustento da família se tornam odiosos dentro de casa, dizendo, é eu que tenho dinheiro, vocês tudo têm que fazer minha vontade. Ele está infringindo a lei de Deus, porque não é dele. E não é por acaso que ele tem aquela família. Talvez quem tenha mérito realmente daquele dinheiro seja uma pessoa que não tem nada a ver por onde está vindo o recurso. E ele só está sendo beneficiado porque aquela pessoa está na família. Uma esposa, um filho, alguém que precise, que está ao lado dele e vai ser beneficiado. E a pessoa pensa que é para si, que Deus deu para mim. Então, eu posso exercitar meu orgulho livremente porque esse dinheiro vem através das minhas mãos. Então, o que é realmente nosso são outras coisas que nós realmente levamos para lá. É o nosso conhecimento, é a nossa inteligência, que nós temos também que fazer bom uso, senão corremos o risco de tanto usar mal a nossa inteligência, virmos numa encarnação com o nosso organismo físico deficiente, e aí o espírito extremamente inteligente não vai conseguir se manifestar através daquele veículo, e vai parecer a todos os encarnados como se fosse um idiota, e vai depender de tudo das outras pessoas. As nossas virtudes são nossas, que nós podemos também, esta riqueza, colocar à disposição daqueles que necessitam dessas riquezas que nós dispomos. Podemos colocar à disposição daqueles que precisam de perdão, daqueles que precisam de carinho, de compreensão, de fraternidade, de amor, de benevolência, de caridade moral. Que o que diz o Evangelho sobre a caridade moral? Caridade moral é vos suportar-vos uns aos outros. E esse suportar tem duplo sentido. Primeiro é nos suportar no sentido de nós suportar o erro alheio, a dificuldade alheia, porque ela também é igualzinha à nossa. Tem uma prova que é inconteste de que todos estamos na mesma situação. Todos nós vivemos exatamente no mesmo mundo. Se uns aqui fossem mais evoluídos e os outros menos, uns moravam aqui e outros não. Outros moravam em mundos que eram menos ou mais evoluídos de acordo com essa condição. Se estamos aqui, todos estamos lutando com as mesmas dificuldades, com as mesmas deficiências. Então, primeiro, a gente tem que aprender a suportar o outro, porque aquela é a nossa condição. E aquele irmão é o exercício real que eu preciso praticar para que eu me torne merecedor de subir com Abraão para o reino dos céus, usando a figura de linguagem da nossa parábola. Senão eu vou para o Hades. Mas também é o suportar no sentido de dar suporte. A caridade moral é também dar suporte para que os outros possam também experimentar, ter oportunidade, realizar. O que mais não são os pais dos filhos senão o suporte. A criança nasce, ela não sabe nem falar. Se os pais não derem suporte, ela não vai aprender. Ela não sabe caminhar. Se os pais não tiverem aquela paciência, ficar pegando pelas mãozinhas, e cai, levanta de novo, e cai, levanta de novo. Os filhos não sabem como viver nesse mundo. Por obra da misericórdia divina, nascem nessa condição para atrair a atenção dos pais, o carinho dos pais, para que nós possamos exercitar a caridade moral. Então, a nossa riqueza pode muito bem ser levada ao próximo, não através da riqueza material, mas através da riqueza espiritual. Portanto, eu imagino, e aqui é um exercício meu, vocês podem não concordar, que esta lição que Jesus nos traz e nos mostra, revela algumas coisas que precisam ficar fixadas em nossa memória. Primeiro, nós temos que ter menos preocupação e fazer menos esforço para satisfazer unicamente o nosso egoísmo, o nosso desejo material, a nossa cobiça, o nosso orgulho, porque parece que ele descreve o rico assim. Uma pessoa que só se preocupa com ela, egoísta. Então a gente deve ter menos preocupação com isso.
Menos preocupação com as coisas que a gente quer comprar, porque daí a gente vai dizer para os vizinhos, para os amigos, para os parentes que agora a gente tem. Volto a dizer, a gente não tem, e Deus tira da gente quando Ele quiser. É só a justiça divina achar que está na hora de perder. A gente não vê fortunas maravilhosas serem perdidas em um dia. Não é nosso caso, mas tem gente que perde alguns bilhões de dólares uma noite. Porque Deus é que sabe quem tem, quando tem, quanto tem. Também fala que a gente não pode negligenciar os nossos deveres com a solidariedade para com os outros. E aqui esta colocação também está expressa na natureza. A natureza é solidária. Para que nós tenhamos o sol e o dia, o planeta Terra precisa do concurso da Lua e do Sol. Para que a planta germine, ela precisa do concurso da água, da terra, do sol. Para que alguns animais possam crescer e se tornarem fortes, precisam do concurso do vegetal do que ele se alimenta. Para que a Terra não entre em convulsão total e não saia batendo nos outros planetas, ela precisa de uma harmonia que só é garantida pelos outros planetas. Então, em tudo na natureza há um componente de solidariedade entre toda a natureza. Será que o homem Deus criou diferente? Criou para não ser solidário? Pelo contrário, Ele criou extremamente solidário. Quando nós falamos na casa espírita de obsessor, todo mundo fica arrepiado. Meu Deus, não quero esse pessoal nem perto lá de casa. É da lei de solidariedade. Se você melhorou e seus comparsas, que logo adiante, logo ali atrás eram seus amigos de toda hora, não avançaram, você tem a obrigação de levar eles juntos. Enquanto eles não forem juntos, você também não vai, eles vão ficar pegando ali você. Esperando em cada esquina, em cada deslize, em cada palavra mal colocada, uma chance de trazer você de volta para o convívio deles. É solidário. Tudo na natureza é solidário. E a natureza é a criação de Deus. Então, tudo que Deus criou é solidário e nós também temos que ser. O nosso rico não era solidário com o Lázaro. Nós precisamos utilizar em favor do próximo as vantagens sociais que nós também temos. Falei agora há pouco da propaganda lá dos Médicos Sem Fronteira. Quantos de nós está contribuindo com um carnezinho para levar alguma saúde para a África? No entanto, a nossa nação tem uma possibilidade de se ter uma saúde muito significativa. Os índices de mortalidade infantil daqueles países da África comparado com nós são absurdamente diferentes. E nós fizemos alguma coisa? Nós nos solidarizamos? Quando a gente vê alguma coisa acontecendo na rua, o que a gente faz? A gente corre para ajudar ou a gente olha para o lado para não ver? Quando um familiar está doente, a gente corre para visitar ou ver o que ele precisa, ou a gente diz, é tão chato lidar com doença. Fulano está morrendo mesmo. Daí vai no velório. Porque daí ele já está morto. Não. A gente não vai passar por nenhum constrangimento de ter que ajudar em alguma coisa. Aliás, hoje em dia, nem no velório não se ajuda, né? Porque a gente contrata uma empresa que faz tudo. A gente só tem que ir lá chorar. Né? Como se fosse as carpinteiras do passado. Né? A gente não precisa mais trocar o morto, não precisa mais colocar no caixão, não precisa mais nada. A gente não bota a mão em nada. As casas de saúde são mais retiradas da cidade possível. Nas cidades litorâneas com grande turismo não tem hospital, que é para não misturar turista que gasta dinheiro com gente que só tem problema. Qualquer coisa que esteja relacionado à dificuldade, qualquer coisa que esteja relacionada à privação, nós tiramos da nossa sociedade. Tiramos do noticiário, a gente não quer ver. Então, nós precisamos realmente fazer com que as pessoas que não têm as nossas oportunidades também tenham acesso a isso. Também tenham acesso à informação, também tenham acesso ao seu melhoramento, tenham acesso ao emprego, tenham acesso à saúde. E todos nós podemos, de alguma forma, colaborar com isso. E nós pensamos, ainda interpretando a parábola, pensar mais na nossa vida espiritual e menos na material. Porque a nossa vida material está cheia de muita ilusão. E a gente passou 400 anos com os nossos amigos espirituais do nosso lado, dizendo, pelo amor de Deus, tu vai lá de novo, mas me faz tudo certinho. Olha o que tu fez da outra vez. Não faça a mesma coisa. Pelo amor de Deus, dessa vez aproveita. Aí a gente embarca na carne, esquece.
Eles vêm de noite, nós tiram da cama e dizem assim, pelo amor de Deus, o que tu está fazendo, fulano? Vai perder tudo de novo. E a gente acorda de manhã cedo e esquece de novo. Não é porque a gente esquece, é que a gente quer esquecer. Clarencio, reportado na obra de Nero Luiz, diz que todo desejo é manancial de poder. Quando a gente deseja lembrar, a gente lembra. Quando a gente deseja esquecer, a gente esquece. E a gente faz um esforço imenso para viver nas ilusões. Quer ver uma ilusão que a vida material nos dá e que a gente facilmente prova que é ilusão, que é fantasia, que nos passaram a conversa e que move a vida da maioria de nós? Dizem que ser rico é ser feliz. Que para ser feliz eu tenho que ser rico. A gente sabe que não. A gente liga o noticiário e vê um monte de gente rica com problemas piores do que os nossos. Se entregam a suicídio, que teoricamente seria uma coisa que rico não deveria fazer se ele é feliz. Se entregam para as drogas porque não suportam a sua própria vida. Vivem com problemas violentos de personalidade, de conduta moral, se entregam ao que existe de pior na vida. Então, uma ilusão, nós estamos iludidos que se nós tiver dinheiro, nós vamos ser felizes. Uma televisão a mais em cores dentro de casa, uma geladeira nova, não vai mudar a nossa vida. A gente precisa substituir essa crença, que é um engano, que nós construímos juntos, de que isso tem importância, e trocar pelas coisas que nós já temos certeza que faz a diferença. Que é realmente a prática do bem. Porque está mais do que provado para nós que nós estamos perseguindo a coisa errada. Ontem eu vi um pequeno vídeo que me mandaram, o YouTube, né? O WhatsApp, né? Que nos permite hoje ter acesso a tudo, né? Boa parte a gente deveria deletar antes de receber, mas alguns são bons, né? Onde as pessoas perguntavam para o casal junto, o esposo e a esposa, se você pudesse ter um jantar com qualquer pessoa do mundo, quem você escolheria? E os casais escolhiam um artista famoso, um esportista fantástico. Aí eles ainda diziam, ele pode até estar morto. Quem você escolheria? Um roqueiro famoso do passado. Aí eles dispensaram os pais, botaram os pais na frente no monitor de vídeo e chamaram os filhos. Se você pudesse ter um jantar com qualquer pessoa do mundo, mesmo uma pessoa que já morreu, quem você escolheria? Aí as crianças dizem, qualquer pessoa, papai e a mamãe, a minha família. Parece que os adultos perderam a noção, é bom nós se aconselhar com as crianças, porque a gente está vivendo uma ilusão. Pô, se eu conhecer o Justin Bieber, o que vai mudar na minha vida? Tomara que ele não cante, porque senão vai piorar a minha vida, né? Mas a gente se ilude. Acha que isso vai mudar a nossa vida. A gente pega e gasta fortunas para conhecer o mundo e não conhece nossos filhos. A gente gasta fortunas para conquistar coisas que não vão mudar a nossa vida e não gasta minutos para conquistar coisas que vão mudar a nossa vida. São fantasias. Nós vivemos na ilha da fantasia. Então, é isso que Cristo está nos chamando a realidade. Pensa no Hades, para onde tu não quer ir. Pensa no Lázaro, procura quem em volta de ti é Lázaro e faz alguma coisa enquanto é tempo, porque senão não vai dar certo. A obra espírita está cheia de recomendações nesse sentido, nós vamos citar algumas aqui. Por exemplo, no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, tem um capítulo que fala da piedade, que a gente passa meio batido, mas ele é importante. E lá ele diz assim, temei conservar-vos indiferentes quando poderia ser útil. Temei quer dizer que é para nós ficar receoso, que a gente está errando. A gente pode ser útil e aí a gente é indiferente. E não faz nada. Está pegando fogo no barraco da vizinha. E a gente diz, não, vizinho, não dá para se meter. Né? O problema é dele. A televisão está ali nos dizendo que as pessoas passam miséria na África, mas a gente diz, não, isso é lá na África, quem tem que ver é os governantes da África. As pessoas nos ligam desesperadas, você é espírita, fulano está passando por onde ficou, você não podia vir aqui dar uma conversada. Diz, melhor irmão, você ir na casa espírita. Ela não vai vir. Ela precisa de alguém conhecido, porque a pessoa que argumenta e consegue convencer é a pessoa que eu amo, que eu gosto, que eu quero bem.
Muitas vezes a pessoa que recebe na casa, na maior boa vontade, não consegue entrar no coração do outro, coisa que você já fez há muito tempo, pelas suas vivências anteriores. E complementa o Evangelho dizendo o seguinte: o sentimento mais apropriado para fazer você progredir é a piedade. É a piedade, é o sentimento mais apropriado para que eu possa progredir. Por que isso? Primeiro, porque ela doma o nosso orgulho e egoísmo. E segundo, porque ela faz com que a gente se compadeça do sofrimento alheio e estenda a mão. O que é estender a mão? Fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação, é outro capítulo do Evangelho. Mas se a gente não tiver desperto a piedade entre nós, a gente não faz a caridade. A gente dá coisas que não estão nos fazendo falta. Isso a gente é bom, isso aí a gente sabe fazer. Principalmente aquela coisa que a gente não tem onde guardar em casa, é legal levar para o centro, porque daí eu consigo um espaço aqui em casa que está me faltando, né? Isso não é caridade. Isso é a gente usar as coisas, mais uma vez, de forma a preservar o nosso interesse pessoal, individual. Nós não estamos preocupados com os outros, nós estamos preocupados em resolver nosso problema. Ou a gente diz assim: mas tia, eu acho que eu não vou ir realmente para uma colônia espiritual, eu vou levar uma cesta básica lá para o centro. Você tem que levar porque você conhece João, que passa a necessidade, precisa ser atendido com a tua cesta. E você precisa ir lá e ver além da cesta o que ele está precisando. A luz foi cortada, a água foi cortada, não tem gás. E a gente pensa, aqui não tem disso. Quem não conhece uma vila da nossa região aqui pode dizer isso, mas quem conhece e já foi sabe que não é verdade. Você vai entrar em muitos lares com muitas crianças que a água está cortada, a luz está cortada, não tem gás, e você abre o armário e não tem mantimento nenhum. Como é que comem? Pedindo nos vizinhos. E graças a Deus que os vizinhos pobres deles dão, porque quem realmente tem nem sabe das necessidades que eles passam. A gente olha as pessoas na rua e julga, mas a gente não procura ver o que está se passando. Aquele que está caído, aquele que está doente, aquele que está abandonado, aquele que está sem lar, aquele que a gente diz assim: não fica no abrigo da prefeitura porque não quer. O não querer dele, por si só, revela um problema que nós podemos ajudar, porque ele deveria querer, todo mundo quer o melhor para si. Há algo mais a ser investigado e a ser tratado. Mas para isso a gente precisa, em primeiro momento, se permitir ter piedade de quem está em algum tipo de carência, seja ela material, seja ela moral, seja ela de qualquer natureza. E é isso que nós não temos nos permitido. Questão 932 do Livro dos Espíritos diz assim: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus é maior do que a dos bons? E os Espíritos respondem: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. A gente é tomado de uma timidez quando quer fazer a boa vontade, quando a gente quer fazer o bem, que nos atrasa, que nos compromete. Então Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Porque muitas crenças religiosas ensinam isso: se você não praticar o mal, você vai gozar de uma vida espiritual ótima, você vai para o reino de Deus. O Espiritismo diz que não, é a resposta dos Espíritos: não, só não praticar o mal não resolve. Diz os Espíritos: cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Pô, se fosse só fazer o bem, ainda estava legal, né? Mas é no limite das forças. A gente tem que fazer o máximo de bem que a gente conseguir fazer. E na questão 639, para arrematar, diz assim: cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Ou seja, era para aquele mal não ter acontecido se eu tivesse feito alguma coisa, mas eu não fiz. Aquilo ali também é responsabilidade minha. E eu usei a palavra responsabilidade, porque há muita diferença entre responsabilidade e culpa. Culpa é eu arrastar uma cruz dizendo: meu Deus, por que eu fui fazer isso? E nunca se preocupar em resolver a questão. Responsabilidade é você dizer: fui eu que fiz e sou eu que vou consertar. Isso que o Espiritismo ensina. Livremos-nos de todas as culpas e vamos assumir as nossas responsabilidades, que isso é sadio, é saudável. O culpado é doente, o culpado é inerte, o culpado não se levanta. A pessoa que é responsável, ela assume a sua condição, assume os seus erros e diz: eu vou consertar tudo isso, deixa para mim, foi eu que fiz mesmo, né? Então deixa para mim que eu vou resolver tudo isso.
E para terminar, lá no livro O Céu e o Inferno, né, que aquele é mais difícil de ler, né? Kardec também escreveu 5, né? Pô, eu acostumado a ler gibi de 20 páginas, agora eu vou ter que ler todos esses livros, é complicadão. Mas Kardec escreveu 5. Então lá no final, no Céu e Inferno, ele escreve assim, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura. A gente já tem um Código Penal brasileiro, mas não é esse. Esse aqui é para depois que a gente desencarnar. A gente vai ter que saber as leis que tem lá do outro lado. Então no artigo 6º dessa lei que Kardec deu, ele diz assim, ó: não fazer o bem quando podemos é o resultado de uma imperfeição. O nome dessa imperfeição? Omissão. Eu sou omisso naquilo que eu deveria fazer. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só pelo mal que fez, como também pelo bem que deixou de fazer. Estamos alertas agora, né? Não há problema. Muito bem, eu queria trazer para vocês aqui, rapidamente, uma história que Humberto Campos conta num livro que o Chico psicografou, que chama-se Novas Mensagens. Esse livro é de 1939. E eu vou fazer aqui uma alusão a um capítulo que ele relata o desencarne de um Papa. É preciso que se diga que eu não vou contar isso, e Humberto de Campos não contou isso para criticar ninguém. Ocorre que Humberto de Campos, assim como os bons espíritos, entendem que os nossos erros, em maioria, não são individuais, eles são coletivos. Por que isso? Porque a natureza é solidária. Ninguém comete erro sozinho. A gente é ajudado por um batalhão invisível quando a gente faz coisa errada. E quando a gente faz coisa certa também. A gente não gosta de pensar nisso, porque a gente gosta de dizer, fui eu que fiz, né? Mas não foi a gente que fez, né? Quando a gente bate no peito, a primeira pessoa que a gente deveria dizer assim, mas e quem é que deu leite materno para essa criança ter conseguido fazer isso? Já começamos ali no prejuízo. A gente já teve ajuda, né? Desde o que foi concebido. Alguém teve que fazer alguma coisa, que não veio ao caso, para que eu fosse concebido, né? Então ali eu já comecei a desfrutar do espírito de solidariedade, né? Mas quando a gente faz errado também, a gente faz enquanto coletividade, e a gente arca com as responsabilidades coletivas do ato, né? E um dos problemas da humanidade foi exatamente o que nós fizemos com os ensinamentos de Jesus. E se alguém acha que não estava lá naquela época, eu preciso dizer que eu me lembro de vocês, porque eu estava lá. Me lembro do que vocês fizeram, pode ter certeza, né? Eu estava junto. Então, ninguém analisa para criticar esse ou aquele, até porque as pessoas que hoje professam o catolicismo, não necessariamente na época eram católicos, né? E não necessariamente construíram os desvios da igreja, né? Da igreja que era a igreja cristã, era a única que existia. Mas muitos de nós espíritas, com certeza, estávamos lá. Agora nós estamos aqui para tentar desfazer as coisas que a gente acabou fazendo de distorção em relação à palavra de Jesus, porque a função do espiritismo é realmente trazer a elucidação real do que Cristo disse, e não as distorções que nós todos aqui fizemos de modo coletivo em relação à mensagem dele. Por isso que nós estamos nessa missão. Foi nós que fizemos o erro, e os responsáveis que têm que resolver esse negócio é nós mesmos. Então, ele conta essa história do desencarne do Pio XI, que era um Papa. Bom, preciso dizer também que o Humberto Campos escreve essa página em 1939. Para alguns mais moços, eu vou dizer 1939, nem celular. Eu vi quando criaram o celular, eu já estava encarnado. Então vocês imaginem, aconteceu um negócio nos aposentos íntimos do Papa, e Humberto Campos, que era um repórter, né, durante a vida encarnada, encherido, imagino eu, foi lá e viu tudo. Ninguém podia entrar no aposento, mas ele entrou, ele estava desencarnado, né? Ele entrou e viu, e assistiu, e veio, através da mediunidade do Chico, contar. Então quando as pessoas falam assim, mas não sei se esse negócio do Chico era verdade, eu acho que ele botava alguém entrevistar na porta, e aí as pessoas diziam o problema, e daí ele vinha e contava o problema, porque ele já sabia. Bom, então tentem provar que esse fenômeno não é verídico e não é mediúnico, tentando me explicar como é que no mesmo ano que o Papa desencarnou no seu aposento íntimo, Chico sabia todos os detalhes e escreveu no papel, que ele não sabia, né? Quem escreveu foi Humberto Campos. Mas para aquelas pessoas que não acreditam na mediunidade, vão dizer que foi o Chico que escreveu. Então ele faz esse relato, e para nós entender esse relato, eu vou só destacar alguns pontos aqui rapidamente, que são históricos, antes de contar a história do Humberto Campos, para nós entendermos a história. Primeiro, aparece nessa história outro Papa, que foi Papa até 1909, foi 25 anos Papa. Esse é o Leão XIII. Leão XIII nasceu com o nome de Vicenço Pesce,
ele dá o nome na história. Vai aparecer o Pio XI, e o Pio XI, então, que é o titular da história, ele nasceu aqui em Ratti. Ambos eram italianos, tá? Nasceram em pequenas cidades da Itália. O Pio XI foi 17 anos Papa, de 22 a 39. Detalhe importante, ele foi Papa, inclusive, durante a Segunda Guerra. E até então, o Vaticano não era um Estado. Não era um Estado-nação, como é hoje, organizada com independência e soberania. Quem conquistou essa condição foi exatamente este Papa. Esse Papa transformou o Vaticano num Estado, né? Num país que nem o nosso. Então, esse foi um ato político que ele conseguiu realizar. Portanto, ele foi o primeiro realmente, vamos dizer assim, o primeiro governador desse Estado, né? Porque até então não existia. Foi o primeiro a ter, por exemplo, uma secretaria de Estado, secretários de Estado no Vaticano. Ele era até 1991 bispo, até 1921 bispo. Houve uma reunião de cardeais que ele compareceu para ajudar. Nesse dia ele saiu de bispo para arcebispo e no final da reunião de arcebispo para cardeal, no mesmo dia. No ano seguinte ele se tornou papa. Então teve uma carreira bastante rápida. Entre os dois papas teve mais dois, sendo que um Leão X e o outro Bento XIII. O Chico dá 2 detalhes sobre pessoas que estavam nesse aposento íntimo. Um deles é o cardeal Eugênio Pacelli. Ele era secretário de Estado, ou seja, ele tinha função de Estado, mas ele também era o Carmelengo, que é aquele, vamos dizer assim, o chefe de gabinete do Papa. Na época ele tinha esse cargo de Carmelengo. E ele também faz menção ao cardeal Lorenzo Lauri, que também estava nos aposentos, que foi quem deu extrema-unção para esse Papa na ocasião. Muito bem, ele vai falar também da Capela Sistina. Todos nós sabemos que é uma capela que está dentro do palácio, né, apostólico, com pinturas de Michelangelo, uma capela muito bem feita, muito bem acabada, né, que serve exatamente para a escolha do Papa. Ele vai falar da Basílica de São Pedro, que é um edifício de 23 mil metros quadrados, abriga 60 mil pessoas no seu interior, né? Foi construído por Constantino, que foi um imperador romano, aquele mesmo do Édito da Tolerância, que permitiu a prática do cristianismo frente ao Império Romano. Ou seja, até ali, se você era cristão, você era infrator, porque você estava insuflando as massas a acreditar num reles carpinteiro que dizia que tinha um Deus maior do que o César, que morava no reino de Deus. Então, a partir de 303, mas com mais propriedade a partir de 324, porque ele e o Licínio, que eram o César romano no Ocidente e no Oriente, assinaram junto. Depois, para favorecer a batalha entre os dois, o Licínio revogou no Império Oriental. Em 324 ele venceu a guerra, executou Licínio, e aí então esse édito passou a ter validade em todo o mundo conhecido da época, que era exatamente o Império Romano, né? É a principal igreja de Roma, essa então foi construída quando Constantino visitou essa área. Ele descobriu um lugar onde tinha um santuáriozinho subterrâneo, porque os cristãos se escondiam para fazer as suas reuniões, que eram proibidas. E eles então ali, pelas histórias que contavam, eles imaginaram que Pedro, que foi condenado à morte, foi crucificado de ponta cabeça em Roma, eles recolheram o corpo de Pedro, e como aquela região era muito insalubre, ali não tinha construção nenhuma. Então os cristãos sabiam que ali não ia ninguém, porque ali era um lugar de se pegar doença. Então eles se reuniam ali, naquela capelinha subterrânea. Ele, então, imaginando que ali era o local onde estava enterrado o corpo de Pedro, né, o apóstolo de Jesus, ele construiu essa basílica. Desde aquela época ela está lá em pé, né, e hoje é um dos monumentos mais visitados do mundo. Muito bem. O Constantino eu falei, então foi ele e a mãe dele, Helena, fizeram boa parte dos grandes edifícios, dos grandes monumentos, e a mãe dele também é citada. Por que Constantino fez isso? Porque ele viu que o cristianismo crescia muito e isso lhe dava força como imperador. Então ele atendeu o anseio do povo para se tornar um imperador ainda mais forte. Mas foi ele também que fez o concílio de Nicéia em 325. A Joana de Ângeles diz numa obra do Divaldo, que é Estudo Espíritas, ela diz que nesse concílio, embora a história não registre exatamente isso, foram estabelecidas 2 coisas. Primeiro, o combate às ideias de Ariano, que dizia que Jesus era uma pessoa e Deus era outra. Não era a mesma pessoa. Mesma posição do espiritismo nos dias atuais, né?
e também proibiu as práticas mediúnicas. Porque os primeiros grupos espíritas, todos tinham práticas mediúnicas. As pessoas, inclusive, que expunham, a maioria, muitas delas expunham mediunidades, né? Porque eram ignorantes, não tinham conhecimento por si só. Então, o plano espiritual, né, aproveitando a boa vontade deles, realizava as palestras em lugar do expositor, que muitas vezes não tinha recurso. E eles falam também da estátua de São Pedro, que está lá também na Basílica de São Pedro, todos nós podemos visitar, que é uma estátua imensa, né? A Basílica tem 340 estátuas, né? Mas essa especialmente é a estátua de Pedro, que é de bronze. Então, mais ou menos no ano 430, o Papa em questão, que era Leão Magno, ele foi enfrentar uma das maiores feras que a civilização já teve conhecimento, que era Átila o Grande. Átila com enormes exércitos. Ele foi de peito aberto, pegou os cardeal dele, levou lá e disse: você pare com esse negócio de matar todo mundo. E o Átila ficou apavorado da coragem daquele velhinho, magricelo, devia fazer aquilo e deu para trás, não quis avançar sobre Roma. Eles então voltaram para Roma, fizeram uma grande festa. Lá em Roma existia uma estátua do tempo dos romanos, que o rei maior, né, os romanos eram politeístas e também tinham um panteão similar aos gregos. O deus maior dos gregos, nós sabemos, é Zeus. Ele ganha o nome, na cultura romana, ele ganha o nome de Júpiter. Então existia uma grande estátua de bronze que era a estátua de Júpiter. Aí então Leão Magno mandou desmanchar, derreter esse bronze e fazer uma estátua de Pedro, o apóstolo, que está lá à disposição. Vamos à história, que já demos bastante notícia. Conta então o Humberto de Campos que o Pio XI estava à beira da morte, né? Como todos nós passamos hoje várias vezes e vamos passar de novo, agonizante, já as palavras, as pessoas não conseguiam entender o que ele queria dizer, e ele estava num estado de perturbação, né, orgânica. O espírito fica lúcido, quer fazer, mas o corpo já não realiza mais nada. Queria dizer as suas últimas vontades, mas também não conseguia realizar. Alvorecia o dia, diz ele, né? E então começa o desprendimento do Papa. Ele morreu de insuficiência cardíaca, que devorou então as últimas possibilidades dele viver. Então diz ele o seguinte, que o cardeal Lorenzo Lauri, que eu já expliquei a vocês quem era, aproxima-se do moribundo e faz a sua extremunção. Ele começa a se desligar e começa a ter lembrança da sua infância. Então, da Lombardia, onde ele nasceu, dos seus pais, do primeiro pároco que aproximou ele das atividades da igreja, né? E depois, posteriormente, dos esplendores de Milão, onde ele foi então arcebispo e cardeal, né? E da Catedral Majestosa de Milão. E agora ele sentia uma dificuldade imensa de orar. O raciocínio já não conjecturava mais as coisas normalmente. Aí ele começa a pensar, mas como que eu não consigo pensar tranquilamente? Não sou eu o vigário-geral do Filho de Deus? É um título do Papa. Não sou eu o príncipe do clero? Outro título que os papas se dão. Ele olhou então para a mão para ver se ainda tinha um anel do pescador. O Papa usa um anel, que é o anel do pescador. O pescador é Pedro, né? Então o anel de Pedro, que lhe dá a condição de santidade. Olhou para o anel estava na mão. Ele quis falar, mas viu que as cordas vocais já não funcionavam mais. Então ele começou a perceber que em volta dele, ao invés das pessoas que ele estava vendo quando estava encarnado, que eram poucas pessoas que tiveram acesso ao aposento, ele começa a ver uma multidão de sombras. Ver multidão de sombra quando está desencarnado não é coisa boa, tá, gente? Você previna, quando vocês estiverem lá, fique de olho, se aparecer muita sombra é um problema. Começou a ver uma multidão de sombra. E ele viu que alguns sorriam para ele, assim, solicitamente, mas que outros demonstravam um desencanto, né? Estavam desencantados, estavam desanimados diante da situação que estavam vendo. E ele percebeu que tinha duas figuras, que ele achou que eram dois médicos, que faziam a cirurgia nele. E ele pensou, devem estar aqui para ajudar o senhor Roque e o senhor Bonanone. Vejam que esses aqui, se nós irmos para a internet, eram os dois assistentes, os dois médicos assistentes do Papa à época. Até isso Humberto de Campos sabia, né? Quem é que estava de plantão naquele dia. E eles faziam essa operação. Daí depois ele começou a ver que daquela multidão muita gente era estranha para ele não conhecia. Mas de repente ele viu um vulto simpático, ele viu uma pessoa que ele já conhecia. E essa pessoa era exatamente o Leão XIII. Que então ele diz, Leão XIII, né? Você aqui. E daí o Leão XIII diz, olha, todas aquelas formalidades da igreja, os preconceitos cessam agora.
você não precisa me chamar pelo nome do Papa, Leão XIII, você me chame simplesmente de Joaquim Pesce, que é o nome dele. E diz, ó, e levanta-te, porque o bom trabalhador não tem muito tempo para descanso. Ele se levantou, olhou para o lado, o corpo estava ali, rígido, mortinho. E ele se levantou, ele achou aquilo impressionante. Começou a ver que muitas pessoas se aproximavam assim dos despojos, né, do corpo morto, que já começava a fazer os primeiros rituais que se fazem com o corpo do Papa, o que era de pleno conhecimento dele, que já tinha passado por isso. Então o Leão XIII começa a conversar com ele e diz, olha, irmão, todos nós temos que passar e comparecer ante o tribunal, né, para que a gente possa ver julgados os nossos atos. Todos nós sabemos que não tem tribunal nenhum, né? O tribunal que vai nos julgar está dentro de todos nós, né? Que é a nossa consciência, né? É diante desse tribunal que a gente tem que comparecer quando a gente desencarna. Mas é difícil falar para isso para uma pessoa que ainda não é espírita, que ainda não tem esse conhecimento, né? Aí ele diz, mas antes de que você compareça a esse tribunal, vamos andar junto, vamos ver a nossa Jerusalém. Ele está falando da nossa Jerusalém, ele está falando exatamente do Vaticano, né? Então ele vê que nesse momento o cardeal Pacelli, né, que era carmelengo, tira o anel do dedo dele, né? Esse carmelengo, ele vai ser o Pio XII, ele vai ser o próximo Papa, né? E ele então sai junto com o Leão XIII e vão primeiro à Capela Sistina fazer as suas orações, depois vão para a Basílica, onde eles se colocam ao pé exatamente da estátua de São Pedro, né? Essa antiga estátua de Júpiter. E ali eles começam a discorrer e o Leão diz, olha, Constantino e Helena, né, que era a mãe, né, modificaram a fisionomia do cristianismo, aquele nascente que era pobre, humilde, sem dinheiro, transformaram o cristianismo numa coisa extremamente rica, de predarias, de ouro, ou seja, desconsideraram todo aquela ensinamento do Cristo que nasceu na manjedoura e morre numa cruz, né, que passam a vida de carpinteiro, que nunca, em nenhum momento, se utilizou de qualquer possibilidade material, moral, para se impor a ninguém. Aí eles passam para um outro ambiente, e nesse ambiente eles começam a ver o luxo que eles construíram com esse poder dentro da Basílica. Então o que eles veem lá? As pinturas de todos os artistas, né? As obras mais luxuosas, indescritíveis, tanto é que todo mundo vai lá para ver isso, né? As imagens, os altares, as colunatas, os anjos, né? Ou seja, todas aquelas coisas suntuosas, e começa a perceber como se modificou os lugares onde os cristãos nascentes se encontravam, o lugar onde Jesus pregava, que era à beira do lago Tiberíades, onde não tinha uma pedra para descansar, né? E o que nós transformamos o cristianismo? Nós todos que aqui na terra, de uma forma ou outra, colaboramos com isso. Ele então começa a rezar diante da estátua e ele vê uma voz. E ele intimamente sabe de quem é a voz. A voz é de Pedro. É Pedro que começa mediunicamente a fazer voz direta, né, para nós entendermos o fenômeno mediúnico que se dá. E começa a se comunicar diretamente sem que ele veja. Ele só está vendo a estátua, mesmo desencarnado. E daí Pedro diz para ele, meu filho, como pudesse perseverar no mesmo caminho dos teus antecessores? Diante dessa estátua que toda a igreja romana supõe homenagear a minha memória, eu que nada mais fui do que um simples pescador, eu que fui convocado pela minha fé pelo Senhor e não tive a força necessária para segui-lo, no momento mais importante que era seguir ele até ao Calvário, eu o neguei 3 vezes. Então eu não entendo como é que ainda assim a igreja me escolheu eu para homenagear, porque a igreja entende que o primeiro Papa foi Pedro, né? A igreja se ergue sobre a pedra, sobre Pedro. Deveria se erguer, os antigos cristãos ergueram a igreja sobre Jesus, né? A figura principal era Jesus e não Pedro. Então essas luxuosas basílicas, diz o Pedro, e essa estátua, representam o modelo do Império Romano. E realmente a história mostra que foi o Império Romano que se introduziu na igreja, deformando o cristianismo. Agora verificarás a ilusão do teu anel de pescador, da tua tiara de Pedro, que não faz o mínimo sentido com o que o Evangelho pregou. Diz ele, Jesus está amargurado, em virtude do caminho que todos nós adotamos
nas igrejas degeneradas, porque quase todas as igrejas esquecem Jesus e se lembram de outros interesses, quase sempre os interesses pessoais. E diz mais, todos que se sentaram nesse trono, porque é um trono, todos eles prometeram para Jesus reformar a sua igreja, e nenhum deles fez, por vaidade, por orgulho, por cobiça. Mesmos motivos pelos quais nós muitas vezes não fazemos a nossa parte sentado no nosso trono, e a nossa parte é o quê? É dar o exemplo que Jesus nos deixou para o semelhante. E relegando essa solidariedade de pelo menos emprestar o exemplo, nós permitimos que a igreja de Jesus se deteriore, se degenere. Porque ele não tem discípulos fiéis como ele tinha no início. Discípulos convertidos que davam a vida por Jesus para testemunhar a sua fé. Hoje a gente não consegue ter uma doença e testemunhar a fé em Deus. A fé em Jesus, a gente já arrepia, já... Naquele dia não vem no centro espírita de brabo. Faz greve com Deus. Ah, já que o Senhor não me deixou ter saúde, hoje nem no centro eu vou. É assim que a gente age. Essa é a nossa fidelidade atual. Então diz ele, agora que já recebeste as homenagens do mundo, vais partir para se colocar na frente do tribunal. A figura do tribunal é usada porque era a única coisa que ele conseguiria entender. Ele estava... A mente dele, a imaginação dele só estava favorecida pelas ideias que ele tinha até aquele momento. Diante desse tribunal prestará contas pela quantidade de coisas que fez do ponto de vista político, mas pelas coisas que não fez, que era a sua verdadeira missão, que era levar a mensagem de Jesus aos seus fiéis. E isso você não fez. Então, nesse momento, Pio XI começa a perceber que todas aquelas pessoas que ele via ao redor dele começam a assumir. Ele começa a perceber um ambiente mais escuro ainda do que aquele que ele já estava vendo. Começa a se sentir cercado de pesadas sombras, que não são mais pessoas, só são sombras. E ele então perde a noção de si mesmo e vai fazer jus perante a sua consciência daquilo que realmente representa, o que representará para nós o encontro com a sua própria consciência. Ou seja, nós nos encontraremos exatamente com os pensamentos que alimentamos todo dia. Se nós nos fixamos nesse interesse, é o que nós encontraremos depois da vida. E se nós encontramos a vida inteira mergulhado em outros interesses, é aquilo que nós encontraremos do outro lado da vida. É uma questão de sintonia mental. Imaginamos então que, diante dessa história, que muitos de nós ainda pensam que quando desencarnar não vai ser essa situação, né? Ele teve a felicidade de ver Pedro ainda antes de se encontrar com a consciência. Tenho certeza que eu, pelo menos, Pedro não vai nem querer me ver, né? Eu já vou direto para a consciência mesmo. E a gente imagina, a gente passa a vida nessa fantasia, imagina, não, mas quando eu chegar do lado de lá, eu vou ter meus títulos, né? Eu vou ter minhas realizações, eu vou ter tantas coisas que eu vou poder me beneficiar. Certamente André Luiz vai vir correndo e vai dizer, tu não quer morar no nosso lar? Tem uma casa para alugar do lado da minha, você não quer alugar? Né? Então a gente fica se iludindo, mas a gente esquece de Jesus. Porque Jesus poderia ter vindo ao mundo e exercer todos os títulos que ele tinha e que ele tem. Poderia ter exercido toda a glória que ele tem. Poderia ter trazido milhares de anjos para lhe acompanhar. Não precisava ter reencarnado, não precisava ter nascido criança. Poderia ter vindo rasgando o céu atrás nós trazer a sua mensagem. Mas Cristo, que nos trouxe o exemplo, ele preferiu exatamente nascer numa manjedoura, humildemente, porque ele sabia que isso nos marcaria no íntimo, que isso faria perpetuar a mensagem dele. Ele preferiu, ao invés de estar com os doutores da lei, como fez aos 12 anos, respondendo à sua mãe, aderir à oficina de trabalho de seu pai e tornar-se um carpinteiro. Ele preferiu entrar na cidade de Jerusalém no momento em que as pessoas mais lhes prestaram culto, sentado num jumentinho, no qual as pessoas, atirando flores no chão, homenageavam o jumento que pisava em cima, porque Jesus não estava com os pés no chão, não pisava naquelas flores. A ideia era fazer um tapete de flores para Jesus, mas quem pisava era o jumento, não era Jesus. E no momento mais extremo, ele preferiu a companhia de 2 ladrões, assim como viveu a vida no meio dos imundos, no meio dos doentes, no meio daqueles que necessitavam. Então Jesus, eu diria, viveu com Lázaro, e nós queremos viver com o rico. Que nós
pensarmos mais em realmente quais as oportunidades que eu tenho que eu posso dividir com alguém. Como é que eu consigo chegar mais próximo dos Lázaros que cruzam minha vida todo dia? E como é que eu me aproximo mais do exemplo desse grande mestre que fez o enorme esforço de estar conosco somente por piedade, por nos conhecer e saber o quanto nós ainda necessitamos. Que assim seja.